Deixa eu ficar vermelhinho. Bom, pessoal, boa noite a todos, bem-vindos. Mais uma noite de debate, informações, curiosidades, questionamentos. Eu gostaria de apresentar agora oficialmente, vocês conheceram ontem a Mariana Borel, que é arquiteta, faz parte também da equipe do MON, que ela vai falar hoje sobre políticas públicas de assistência, assessoria técnica e análises entre heteronomia e autonomia. Vai trazer, além de uma abordagem conceitual, teórica também, a experiência que ela teve em arquitetos da periferia, né, Mari? Mas eu vou deixar a Mari mesmo, assim, se apresentar melhor e falar da sua experiência. Se tu quiser compartilhar alguma coisa, qualquer coisa que tu precisar, estou aqui do teu lado. Obrigada, querida. Boa noite, pessoal. Boa noite a todas e todos. Queria agradecer, Isabel, Amélia, pelo convite, a Anne Silk pelo suporte, né? Eu me sinto muito honrada de estar aqui nesse curso, de falar desse tema, e com todas essas pessoas tão bacanas, assim. Estou bem feliz, espero que eu consiga passar o que eu quero falar de uma forma mais suave, porque eu estou tirando a minha apresentação da dissertação do mestrado, e acho que é a primeira vez que eu vou apresentá-la, assim, fora da banca, então talvez ainda esteja mais densa, né, de informações, de referências, e vai ser bom também que eu vou melhorando ela depois. Eu pensei, até falei com a Isabel, eu não pensei em nenhuma dinâmica, tipo a que a Ana fez ontem, até achei muito legal, pretendo usar em outro momento, mas para hoje eu pensei de fazer uma fala mesmo, só nessa primeira parte, até o intervalo, e aí eu pensei de deixar no intervalo, né, vocês para pensarem em questões, e aí quando a gente voltar, a gente faz a discussão logo depois, para a gente não deixar a discussão só para o final. E aí depois a gente faz uns 30 minutinhos, e aí eu volto a falar a segunda parte da minha apresentação, e a gente faz de novo mais 30 minutos, que aí também não fica só no final a discussão, acho que dá para mais pessoas interagirem. Então seria a primeira parte de 1 hora, o intervalo, depois mais 30 minutos de debate, e aí acho que vai dar mais 1h30 de fala e mais 30 de debate. Mas aí, Isabel, você me ajuda a controlar o tempo aqui, vou até ficar com o relógio aqui. E aí, assim, como eu disse, né, que a minha apresentação, ela tá mais, com muita informação, muito teórica, então eu acho que eu não me importo se alguém quiser me interromper para dar também uma desanuviada, então fiquem à vontade, se alguém quiser fazer alguma pontuação durante a minha fala, tá tudo bem. Então eu vou apresentar, tá bom, minha tela? Certo. Eu acho que eu vou ficar sem ver vocês, né? Mari, ontem eu consegui fazer, foi um esquema do PDF sem ficar a tela cheia. Você coloca ele para apresentar, você tira essas firulas assim em volta do PDF e aí só fica passando ele. Sim. Que aí dá para você ver, né, as pessoas. Tá dando para ler direitinho, desse tamanho? Tá bom. Que aí é só, pelo menos no cantinho aqui, eu vejo vocês. Então, vamos lá. O tema que eu venho trazer hoje, Isabel falou já, são as políticas públicas de assistência e de assessoria técnica em arquitetura e urbanismo. E a gente faz
visualizar modo leitura, fica melhor. Tá. Ah, verdade. Obrigada. E aí, essa análise com foco de entender entre as nuances das políticas públicas entre heteronomia e autonomia. Uai, peraí. Ah, tá. Vou falar sobre o contexto da minha pesquisa. Então, como eu já falei um pouquinho, né, ela vem do meu mestrado, eu fiz entre agosto de 2018 e terminei ano passado, e orientei com a Ana. Então, a minha base teórica vem muito do MON, né, da produção do Lagiar, do MON, e foi onde eu bebi na fonte. Então, vocês vão ver que tem muito, que o que eu falo tem muita correlação com o que a Ana falou ontem e com o que Silke vai falar amanhã. Eu sempre tive um interesse por políticas públicas que se relacionam com a produção do espaço. Então, isso me motivou a fazer o mestrado pesquisando políticas públicas. E também pela minha atuação. Eu trabalho como assessora técnica no Arquitetura na Periferia, que é um projeto que reúne e capacita mulheres, né, para que elas possam instalar, construir e reformar as próprias casas. Resumidamente, isso aí Karina vai falar, acho que no último módulo a Karina vai fazer uma fala só sobre o projeto. E as motivações da pesquisa, né? Eu queria identificar as possibilidades, os caminhos e formas para a gente atuar profissionalmente no âmbito da assessoria por meio das políticas. Então, no Arquitetura na Periferia, a gente atua, mas de forma independente, autônoma do Estado. Então, a gente tem isso gera diversas possibilidades positivas e algumas dificuldades, né, negativas, especialmente o acesso ao financiamento. Então, eu quis entender por onde que eu consigo atuar com o financiamento do Estado. Tem jeito de eu atuar como assessora técnica, fazendo o que eu faço no Arquitetura na Periferia dentro do Estado? E outra coisa, entender como que essas políticas públicas funcionam e as práticas de assessoria técnica a partir do Estado. E o que é necessário, eu queria entender, para que essas práticas elas estejam mais alinhadas com os ganhos de autonomia. Então, eu queria entender como que elas são, para eu entender aonde que tem brecha, onde que tem possibilidade para a construção dos ganhos de autonomia para a população. E como objetivo da pesquisa, a ideia é que esse trabalho que eu realizei pudesse informar e orientar diretrizes para quê? Para novas leis, para revisão de leis, regulamentações, desenvolvimento de planos, políticas e programas públicos, onde a assessoria técnica também tem esse direcionamento para os ganhos de autonomia. E com isso, né, também contribuir para a discussão crítica sobre o tema da assessoria, das políticas públicas, da participação, especialmente em relação aos métodos de assessoria. E aí eu tenho alguns pressupostos, né? Eu parto de alguns pressupostos norteadores. Primeiro, eu acho que todos nós compartilhamos aqui, né, a grande maioria de nós, é que é dever do Estado oferecer os recursos necessários para a implementação das políticas públicas que se relacionam com o direito fundamental do acesso à moradia e à cidade. Depois que a assessoria técnica, né, também acho que todos nós aqui no curso compartilhamos, de que a assessoria técnica gratuita é um direito assegurado, mas que ainda a gente tem um desafio grande de implementação pelas limitações e também, não só pela escala, pela limitação de recursos, mas também pelas características que ela traz, de tecnocracia e de assistencialismo, ou seja, que são exatamente opostas àquilo que eu estou querendo encontrar, que é a autonomia. Outro pressuposto que eu parto é de que grande parte do nosso campo da arquitetura ainda não reconhece essa prestação do serviço técnico para a população de baixa renda como uma atividade profissional ou, né, raras pessoas almejam isso na formação, na graduação. E, além disso, ela é entendida como uma caridade ou como filantropia. Então, eu contribuindo para essa discussão, eu acho que a gente pode produzir conhecimento sobre o tema e entender essa prestação de serviço de uma forma mais ampla. Outro pressuposto é de que a população ela é capaz de autogerir a produção do espaço, especialmente quando ela tem acesso aos recursos necessários e ao suporte técnico. E aí, por recursos necessários, eu falo diversos recursos, não especificamente o financeiro, mas também.
E, por último, pressuposto, as transformações do espaço, elas são possibilidades para a gente alavancar transformações sociais e promover essas possibilidades dos ganhos de autonomia, vislumbrando num horizonte, assim, a longuíssimo prazo, a emancipação da população. E a assessoria técnica, ao passo que ela faz parte dessas transformações do espaço, eu entendo que a gente tem que optar por práticas que se direcionem a esses ganhos de autonomia. Então, a proposta foi, né, assim, eu tinha esses pressupostos, e aqui que eu fiz como proposta para a pesquisa. Eu me propus a analisar algumas políticas públicas e algumas práticas autônomas de prestação de serviço, né, de denominados assistência técnica ou assessoria técnica, e identificar nessas práticas e nessas políticas, ver as dificuldades, os entraves e os avanços históricos que a gente tem nesse campo, para, como se fosse filtrar dessa análise os principais aspectos e as características dessas propostas de trabalho. Então, eu queria ter um panorama melhor de como são essas políticas, como são essas práticas, quais são as características comuns que ela tem, dificuldades e os avanços que elas já trouxeram. E aí, com base nessa análise, né, eu situo essa análise num período histórico da década de 60 até 2020, então na dissertação eu passo por um momento de trazer mesmo uma história de como foi surgindo os processos de assessoria e de assistência, e discutir quais alternativas que a gente pode construir dentro do Estado, ou seja, a partir das políticas públicas, para alcançar essas práticas que possibilitem os ganhos de autonomia, a partir desse encontro, né, entre o conhecimento técnico especializado e o conhecimento local dos indivíduos e grupos. E aí, como que eu fui fazer essa pesquisa? Eu me propus a fazer um olhar para a prática, com dois focos principais de análise, que se entrecruzam. Então, eu fui ver como essas políticas e práticas estão acontecendo a partir desses dois focos principais. Um foco é a estrutura dessas políticas. Quais são os pressupostos dela, como que elas, as diretrizes, o nível de normatividade dessas leis e desses programas públicos. Então, esse é um foco dessa análise. Outro foco da análise são os métodos das práticas de assessoria técnica. Quando eu falo dos métodos das práticas, eu estou falando dos métodos que estão na prática dentro das políticas e nos métodos que estão nas práticas também fora das políticas. Então, quando uma equipe está prestando... Ai, tem uma borboleta aqui, gente, meu bruxinho. Quando as equipes de prestação de serviço técnico estejam elas dentro de um programa público ou de forma autônoma, elas têm métodos de trabalho. E eu quis entender quais são os pressupostos que embasam as propostas metodológicas de trabalho e como que essas propostas acabam acontecendo na prática. E aí, esses dois aspectos, né, a estrutura das políticas e os métodos de trabalho, a ideia de analisar esses dois focos principais é extrair deles informações. Então, eu queria eles serviram para me informar quais são os aspectos relevantes que constituem as políticas e as práticas, e quais são as características desses aspectos. Então, eu divido sempre entre aspecto e característica, né? O aspecto seria, por exemplo, eu vou falar assim, como é a chegada até o programa? A chegada até o programa é por demanda espontânea, é por contrato, né? O poder público que chega e oferece, a pessoa que chega e demanda. Então, tem vários aspectos e as características de como que esses aspectos se organizam nas diferentes práticas. E aí, a partir desses aspectos que eu achei lá nesse meu estudo, nessa análise, e dessas diferentes características, eu me propus a analisar essas características sob essa ótica, que é o que a gente falou lá no começo, no título do trabalho, né? Da presença de heteronomia versus as possibilidades de ter ganho de autonomia. E aí, o trabalho, por fim, sistematiza esses aspectos em diretrizes que possam orientar a formulação e a revisão de outras políticas públicas e avançar nos métodos de trabalho, de assistência e de assessoria técnica. Então, é quase que um ciclo, né? Porque eu vou extrair da prática esses aspectos, essas características, eu sistematizo, e essa sistematização, ela pode ser usada, de novo, voltando lá,
para fortalecer as políticas e os métodos de trabalho. Então, assim, resumo, né? Uma frase, assim, resumo dessa proposta. Entender a estrutura das políticas e os métodos de trabalho desenvolvidos nas práticas de assessoria técnica, verificando os aspectos relevantes e suas características, então analisá-los em relação a maior ou menor presença de heteronomia e autonomia. Extrair dessa análise as características que apresentam maior possibilidade para ganho de autonomia. E, a partir delas, construir uma base, que são as diretrizes, para delinear esse ideal de política pública de assessoria técnica, né? Então, como é que seria uma política pública bacana para que a gente conseguisse, por meio dela, ter uma prática bacana de assessoria técnica focada, e aí é bem o recorte do meu trabalho, nos ganhos de autonomia. Então, o que eu estudei, né, meus objetos de estudos? Na primeira parte, eu fiz um levantamento histórico das experiências brasileiras de políticas públicas e outras práticas de assessoria técnica, naquele recorte que eu falei, década de 60 até os dias atuais. Então, eu fui fazendo um resgate mesmo histórico, uma construção da chegada, do surgimento, né, dessa prática. Então, eu estudei no início da década de 60, que era uma prestação de serviço muito informal e muito no sentido do voluntariado mesmo, às vezes muito caritativa, missionária. Eu estudei o BNH, que teve, alguns autores falam, né, que é o início da institucionalização das práticas de autoconstrução. Então, você tem alguns programas no fim do BNH que contemplam os serviços de assistência técnica. Eu estudei os programas de mutirão de autoconstrução do governo de São Paulo, no início da década de 80, e depois os mutirões autogeridos, que foram em São Paulo, Ipatinga e Belo Horizonte, na década de 90. E aí esses 3 casos, eu denominei eles como casos emblemáticos, porque foram os casos de política pública que contou com assessoria técnica e que foram, dos exemplos todos que eu estudei, os mais bacanas, no sentido de encontrar com várias das diretrizes que eu entendi serem favoráveis para uma assessoria técnica legal. E aqui em BH a gente tem um programa que chama PEAR, é um programa de risco, de prevenção ao risco, mas a prefeitura entende esse programa como sendo um programa de assistência técnica, então eu estudei ele. Estudei o Crédito Solidário, que acho que muita gente também sabe que teve assessoria técnica, foi um primeiro grande programa, assim, né, em escala, de assessoria técnica. E o Minha Casa Minha Vida Entidades, que também teve uma porcentagem muito pequena, mas que teve o serviço técnico incluído na produção habitacional. E o Projeto Arquitetura na Periferia, que também é a partir da experiência minha, da Karina, do mestrado da Karina, das questões que ela sistematizou, também fizeram parte desse primeiro estudo, desse primeiro pacote de objeto de estudo. Todas elas são experiências que contemplam, né, as que ainda existem, ou contemplaram, as que não existem mais, algum tipo de prestação de serviço técnico para a população de baixa renda em seus escopos. A diferença dessa para as outras que eu vou mostrar agora é que esses programas todos aí, eles, exceto o Arquitetura na Periferia, né, que é um programa de assessoria técnica, foram programas, em geral, de produção habitacional que tinham momentos de assessoria técnica, que é um pouquinho diferente da proposta já depois da Lei Federal de 2008, que são programas de assessoria técnica. Então, tem essa separação também nesse sentido. E aí que é essa parte 2, né, que eu chamei de ATIS na prática, que é uma análise da Lei Federal de 2008 e de mais 9 municípios que possuem legislação e aplicam suas legislações de ATIS. Então, eu estudei Ribeirão Preto, Florianópolis, Suzano, Salvador, Belém, Maringá, Joinville, Rio de Janeiro e Distrito Federal. Esse estudo, nessa parte 2, é um estudo mais da estrutura da lei do que da prática desses programas. Eu não teria condição de analisá-los profundamente, né, sem ir na cidade, sem conhecer. Então, essa parte foi um estudo mais da estrutura dessas leis, como que elas se formatam. Bom, aí é isso, né? Isso é a pesquisa que eu fiz, foi essa. E aí agora eu vou entrar na parte dela, mas
profunda dos termos e dos conceitos. Primeiro, eu vou falar da heteronomia na produção do espaço, né? A heteronomia como algo que vem de fora, que vem de cima, né, que é imposto, e sobre aspectos sobre os quais você não tem o poder de negociar ou de mudar. Então, são regras externas que se sobrepõem. Então, a heteronomia de forma ampla, né? Mas aqui o foco é a heteronomia na produção do espaço. Então, a gente vê que a produção do espaço cotidiana é feita pela população de baixa renda, na autoconstrução, na autoprodução, ela encontra diversos fatores de heteronomia. E aí aqui eu vou destacar 3 fatores, que são 3 poderes dominantes, que são o poder político, o poder econômico e o poder técnico. Então, o poder político, ele se manifesta a partir do aparelho estatal, que é essencialmente burocrata, tecnocrata, e na democracia representativa. E o que acontece? Por que isso é um poder opressor, né, na questão da população de baixa renda? Porque é um grupo social que tem baixa representatividade política e, dessa forma, está afastado das instâncias de decisão, então tem menos acesso a essas decisões macro-relevantes da construção das normas, vários impeditivos burocráticos que dificultam o acesso... Não, peraí. Vários impeditivos burocráticos que dificultam o acesso dessas pessoas às políticas e a demais, né, questões da formalidade, e a impossibilidade do público de baixa renda de atender as exigências formais, de matrícula, de cartório, de ART, de projeto estrutural, enfim, várias questões que se manifestam como uma opressão para a população de baixa renda. Outro poder que exerce essa dominância é o poder econômico, né, no nosso modo de produção capitalista, que é um modo de produção que prevê a exclusão socioeconômica das classes baixas. No caso da produção do espaço, dificulta o acesso à terra, dificulta o acesso a recursos como um todo, então recursos para comprar material de construção, contratar serviços, contratar os próprios arquitetos, engenheiros, enfim. O pouco ou nenhum poder de acumulação da classe baixa, então, eventualmente, mesmo quando você tem, nos casos que você consegue produzir um projeto ou um plano para alguma pessoa, ela não consegue juntar esse dinheiro, muitas vezes, para construir a casa, né? Essa peleja que a gente conhece. E esse afastamento nas instâncias de decisão do capital, né? Não só do político, mas também do capital. E, por fim, o poder técnico, que é o nosso modelo convencional de atuação do campo, que é muito focado, acho que a Ana falou disso ontem, na imposição de valores próprios do arquiteto, do campo da arquitetura, no conhecimento técnico e muito menos nos conhecimentos que residem nas pessoas, nos grupos, nas localidades. E o nosso modelo de atuação que foi construído, que é voltado para o formato do desenho mercadoria. E então a gente tem esse entendimento de que a gente vende projetos. E nesse sistema, que pode funcionar bem para outros intuitos, né, para outro público, para outro tipo de cliente, talvez não seja mais adequado para trabalhar a assessoria técnica. Então, em geral, a gente vê poucas adaptações metodológicas na nossa forma de trabalhar e uma tendência em replicar o que a gente faz normalmente no mercado, nos escritórios, nas construtoras, transferir isso para um cenário que não é o mesmo, né? A gente tende a fazer a mesma coisa, só que num cenário que não tem as mesmas tendências positivas para receber essa coisa, essa forma de prestar o serviço. E quando a gente fala da heteronomia na produção do espaço, e a gente pensa a assessoria técnica a partir do Estado, a primeira coisa que eu fiz foi reconhecer esse caráter predominantemente heterônomo do aparelho, que privilegia as classes sociais dominantes
e essa dominação reverbera na produção do espaço e na exclusão socioespacial da população de baixa renda. A partir desse reconhecimento, então eu reconheço que é impossível a gente ter uma produção, um trabalho livre, uma produção autônoma a partir do Estado, das políticas públicas, mas, reconhecendo isso, a partir disso, a ideia foi procurar as brechas que poderiam, contrariamente a essa tendência heterônoma, conduzir práticas para pequenos ganhos de autonomia. Então, essa ideia das brechas mesmo, né, do Marcelo Lopes de Souza. E aí, o outro conceito, né, falei de heteronomia, agora falando de autonomia na produção do espaço, ainda que a população de baixa renda esteja sujeita a estruturas fortemente heterônomas, são as que eu falei, dos 3 poderes, a autoconstrução e a autoprodução dos espaços, ela, realizada pela população de baixa renda, ela tem uma relativa autonomia em alguns aspectos, que subvertem um pouco a lógica, né, da produção, digamos, formal do espaço. Por quê? Os agentes que planejam, que decidem e que, na maioria dos casos, também executam as obras, são os próprios usuários e moradores. E aí, com isso, eles têm uma maior autonomia nas tomadas de decisão e da construção daquele espaço ali. Outra coisa, ao passo que eles realizam concomitantemente a construção e o uso, acaba rompendo com uma tradição do campo que estabelece que o projeto tem que vir antes da obra, né? E que o projeto prescreve a obra, como ela vai ser executada. Então, é um processo de construção que é junto com a moradia e que, com isso, acaba que tem uma fluidez também mais alinhada com as mudanças da vida, do ritmo de vida, do contexto de vida. Outro aspecto dessa relativa autonomia é que a produção ela é realizada para o próprio uso. Então, não tem esse foco inicial e óbvio do lucro, e isso contraria também a lógica da produção do mercado, que tem esse foco na troca lucrativa. E outro, que a produção cotidiana informal, informal é polêmico, né, gente? Mas entendam. Ela corre independentemente das exigências de regularização, sem documentação legal, e ela não fica tão restrita a esses critérios de uso e ocupação do solo e outras normas. Então, essas questões todas, essa relativa autonomia, elas têm um aspecto positivo de ampliar o imaginário, de ter outras opções, de experimentações, de criatividade, que talvez numa produção, que aí seria a produção formal, você está mais restrito. Mas, obviamente, né, essas características, elas acontecem, mas elas não podem ser romantizadas, né? Então, essa é uma ressalva. Mas, ainda que elas carreguem consigo dificuldades e problemas relevantes, apresentam um nível de liberdade e experimentação que é pouco valorizado ou reconhecido. Pelo contrário, né, a gente entende essas obras como obras ruins, obras feias e obras sem arquitetura, né? Essa produção cotidiana, ela não é entendida como arquitetura. E aí tem uma referência da Sil que ela fala que a dificuldade da produção do espaço pela população de baixa renda não decorre exatamente da ausência do profissional, mas da escassez de recursos, que é inerente à exclusão social e econômica. Ela fala, por ser fruto de necessidades elementares de sobrevivência, resultantes da má distribuição de renda e de terra urbana, essa produção informal convive com muitas precariedades. Mas importa perceber, em primeiro lugar, que as precariedades não se devem à sua relativa autonomia, e sim às distorções socioeconômicas que nela se tenta remediar. A autonomia dos produtores informais é a sua vantagem, não problema. O problema é a falta de acesso aos recursos financeiros, técnicos e jurídicos. E aí a reflexão sobre essa autonomia, essa relativa autonomia, que o serviço técnico não deveria ignorar que isso existe ou tentar suprimir essa relativa autonomia, mas sim atuar de forma a potencializá-la. E aí acho que os exemplos que a Ana mostrou ontem são bem nesse esforço. Bom, aí continuando ainda no entendimento da autonomia,
eu também usei o Marcelo Lopes de Souza, que é um geógrafo, como referência de algumas elaborações. E o Marcelo Lopes de Souza, ele fala, ele se embasa no Castoriadis para falar o que ele entende como autonomia. Então, ele entende como autonomia a possibilidade de dar-se a si mesmo, as suas leis. E ele trabalha a ideia do projeto de autonomia como a liberdade e a qualidade de vida privadas do indivíduo são inseparáveis da liberdade que se pode gozar na esfera pública, notadamente da liberdade para se informar confiavelmente, atuar e participar das decisões sobre os negócios de interesse coletivo. Então, a autonomia, né, do dar-se a si mesmo as suas leis não é algo no sentido egoísta do indivíduo apenas, né? Ele fala que a liberdade, né, na esfera pública do indivíduo é inseparável da liberdade da esfera pública. E essa parte que ele fala, né, atuar e participar informar confiavelmente, atuar para participar das decisões sobre os negócios de interesse coletivo, que eu acho também que tem muito a ver com essas ideias da assessoria que a gente vem discutindo. Outra coisa que o Marcelo Lopes de Souza fala, que eu acho que é muito relevante para essa abordagem, ele trabalha em cima do conceito de produção do espaço, que tem origem no trabalho do Henri Lefebvre, e que o Lefebvre aborda o espaço como esse elemento estruturante das relações sociais e produtivas, e afirma que a reprodução do capitalismo se mantém por meio da produção do espaço. Então, com isso, o Marcelo argumenta que a mudança da sociedade concreta não há de ser apenas uma mudança das relações sociais, mas também uma mudança do espaço social. Então, ela terá, por conseguinte, que ser uma mudança socioespacial. E aí, esse entendimento, né, de que as transformações do espaço, elas são uma oportunidade, uma possibilidade para alavancar transformações sociais. E elas avançam para a gente pensa que essas ações com esse foco, né, nas transformações sociais, concomitante com a transformação do espaço, nesse processo, elas podem avançar para além de um serviço técnico ou uma simples oferta de um produto. E aí eu trouxe algumas frases que eu acho que exemplificam isso, né? Porque falando assim, às vezes fica muito longe de entender como é que isso pode acontecer, mas também algumas frases que, óbvio, né? Elas não mostram que a sociedade virou autônoma, mas que mostram esses indícios dos pequenos ganhos de autonomia a partir dessas ações de produção do espaço. Então, tem a frase mais famosa de todas, que quem já escutou arquitetura na periferia em algum lugar já ouviu essa frase, mas ela é muito legal. E a Lu fala que se eu mudo o espaço em que estou, eu também mudo. E fiz algumas pequenas reformas em mim. E a Ana Paula que fala, é impressionante ver como eu mudei não só o cabelo, mas como mulher. Hoje sinto que sou capaz de fazer o que eu quiser. E essas duas meninas são ex-participantes do Arquitetura na Periferia, e tem uma fala também da Antônia, que é uma liderança aqui de BH, que participou dos mutirões autogeridos, né, na década de 90, e ela fala assim, eu penso que essa questão desse controle social, essa autonomia e essa responsabilidade administrativa, que aí eu vejo isso, que as famílias, elas adquiriram o processo administrativo, é um dos processos mais lindos, mas com muita responsabilidade. E, enfim, resumindo isso que eu falei, né, as políticas públicas de assessoria técnica que atuem em direção aos ganhos de autonomia podem alavancar transformações sociais mais relevantes para a população de baixa renda, em comparação àquelas que têm o foco apenas no serviço técnico, né, na entrega de um produto, na execução de uma intervenção pontual. E aí, a partir disso tudo, né, desse entendimento da autonomia, eu listei o que eu consideraria como ganhos de autonomia possíveis, os aspectos favoráveis para os ganhos de autonomia ocorrerem por meio das políticas públicas. Então, primeiro, uma ressalva de que esses ganhos de autonomia, eles não se referem à ideia que o Marcelo Lopes de Souza apresenta, né, de dar a si mesmo as leis e de uma forma mais ampla de uma autonomia real. Ou então, também não se refere a uma ideia mais radical de superação do capitalismo, de desvanecimento do Estado.
Principalmente porque eu estou trabalhando a proposição de um trabalho de política pública via poder público. Então, não teria como eu ir tão à frente assim, nessa ideia. Mas o que ela se refere? Esses ganhos de autonomia se referem a pequenos ganhos pontuais e crescentes, né, trabalhos que reconheçam e estimulem as habilidades e potenciais das populações que vêm historicamente praticando a produção do espaço de forma marginalizada. Então, essas pessoas podem estar no centro com mais recurso, com mais informação, com suporte técnico para a tomada de decisão informada. E o Marcelo Lopes de Souza também explica que o processo de autonomia, ele não é um tudo ou nada, mas ele é um compromisso necessário entre um horizonte estratégico de pensamento e ação. Então, a gente vislumbra uma coisa maior no futuro, mas a gente vai ver hoje as modestas vitórias táticas. Bom, e aí, continuando isso, as questões assim, mais agora objetivas, né, das políticas, que eu considero os ganhos de autonomia. Sempre que for possível reconhecer a capacidade de autogestão da população de baixa renda na produção do espaço, seja nas ações da política pública, ou ações externas ao Estado, ou uma prática autônoma dos próprios indivíduos e grupos, inclusive sem nenhum suporte técnico. Tem uma prática autônoma numa determinada localidade que acontece sem nenhum suporte técnico, mas é uma prática que reconhece que os indivíduos ali envolvidos têm uma capacidade de autogerir a produção do espaço. Eu entendo que essa é uma condição favorável para que haja ganho de autonomia. Ou também, esse seria um aspecto principal, assim, e a questão desse reconhecimento da autogestão é um aspecto preponderante no meu entendimento, porque se ele não é tido como um pressuposto de trabalho, os demais aspectos não vão conseguir também aparecer, surgirem ou serem trabalhados. Então, mas a partir desse primeiro, digamos assim, o primeiro passo, né, que é reconhecer que a população é capaz de autogerir a produção do espaço, as propostas, né, que têm aspectos favoráveis aos ganhos de autonomia são aquelas que reconhecem e valorizam os potenciais existentes e latentes nas localidades, nas diferentes culturas. Ações que busquem desenvolver novas habilidades com vistas a superar as dependências externas e as medidas assistencialistas. Propostas de ações que questionam as intervenções padronizadas, as intervenções heterônomas, bem como as manobras de convencimento e cooptação da população. Propostas que organizem discussões para o entendimento de demandas, articulações de ideias e formulação de propostas com o protagonismo da população. E o que a gente vê em geral é o contrário, é o protagonismo do técnico à frente dessas listagens de demandas, das ideias e da formulação das propostas. E ações que propiciem um ambiente informado e seguro para essas tomadas de informação. E aí eu acho que esse aspecto, né, eu acho que é uma coisa que a gente consegue fazer legal na arquitetura na periferia, assim, eu acho que só deixando esse gancho aí para quando a Karina for falar. E ações que questionem os impactos do modo de produção capitalista na sociedade, na produção do espaço da cidade, da casa, porque, afinal de contas, só existe esse trabalho de assessoria, de assistência para a população de baixa renda, porque existe pobre, porque a gente vive num sistema extremamente desigual. Então, também um não questionamento, né, se isso não está na pauta, é complexo também trabalhar ganho de autonomia, se isso não é falado, discutido e proposto. E aí, esses dois polos, né, heteronomia e autonomia, como que você navega de um para o outro? Como que são esses esforços, né, para romper com a heteronomia e conseguir caminhar em direção à autonomia? Especialmente trabalhando com política pública, especialmente trabalhando com o Estado e dentro do capitalismo. E aí o Marcelo Lopes de Souza dá uma faísquinha de luz quando ele fala que o Estado, ainda que tenha essa estrutura heterônoma, ele não é um monolito estanque, e ele está sujeito a situações conjunturais de governos mais ou menos conservadores, e podendo apresentar fissuras e contradições internas, que ele chama de brechas legais,
instâncias participativas e recursos públicos. Então, isso é um pouco do que a gente tentou fazer aqui em BH no processo de revisão e regulamentação da política pública habitacional e da linha programática da assistência e assessoria técnica. Então, a regulamentação, né, dessa lei foi pautada, então ela estava em discussão, e a gente tentou formar um grupo para conseguir incidir, emplacar ideias que a gente acreditava nessa revisão da lei. E aí eu vou tentar falar um pouquinho disso mais para o fim aqui do encontro. E o Marcelo fala aqui, a questão, sem resvalar para o velho estadocentrismo, né, então colocar o Estado como aquele Deus, provedor, mas é saber combinar que, apesar do Estado e contra o Estado, da maneira mais radical possível, e lançar a mão do com o Estado, né, que é essa proposta aqui, no caso, a minha proposta, ela é de trabalhar com o Estado, mas com uma tentativa de valor tático, de influenciar a elaboração de leis formais e, eventualmente, obter acesso a recursos e fundos públicos. Então, agora, a gente participou desse grupo que eu atuei junto aqui, né, em BH, é o coletivo Habite a Política. A gente tentou atuar de maneira bem incisiva e um acompanhamento muito contínuo dessa reformulação da lei. E agora tem um outro desafio, esse eu estou mais de fora agora nesse momento, mas que é a aprovação do PPAG, que é o planejamento da distribuição do orçamento do município para esses programas. Então, não adianta também a gente, né, atuar lindamente na construção da lei, com muito enfoque nisso, e esquecer que tem que ter dinheiro para isso. Então, a gente também tem que atuar nesses fundos públicos que direcionam o dinheiro para que essas ideias aconteçam, saiam do papel. E aí, isso tudo, né, assim, eu entendo que esse trabalho, junto do coletivo Habite a Política, e o trabalho que eu tento construir aqui no mestrado, tem esse ideal de contribuir com o que o Marcelo chama de luta institucional. E aí eu acho que o que eu posso contribuir, talvez, a partir do meu trabalho, é que ele talvez facilite identificar com maior clareza o que são essas questões importantes que a gente tem que pontuar na formulação das políticas, nas revisões, para a gente conseguir incidir sobre essas brechas quando elas acontecerem. Então, né, assim, a gente está ali esperando o pulo do gato, com alguma clareza, com alguma diretriz já em mente. E aí eu vou falar esse último conceito aqui que eu trabalhei, do participacionismo, e a gente dá uma paradinha para o intervalo. O lance do participacionismo, ele não tem exatamente a ver com as políticas públicas de assessoria técnica e de assistência técnica. Foi uma questão que eu escolhi trazer para trabalhar junto com a questão da assessoria técnica, porque, ao passo que eu fui estudando e lendo, eu percebi alguns cruzamentos, assim, entre as questões, tanto teórica quanto as questões práticas, que permeiam as ações de prestação de serviço técnico, tanto nas ações de ATIS, quanto na participação popular institucionalizada. E, assim, especialmente em Belo Horizonte, que é um município que tem um volume de trabalhos participativos relevante, eu sempre estudava esses programas e eu me perguntava, isso é assessoria técnica, isso é assistência técnica ou isso é participação popular? E isso virou uma confusão na minha cabeça, então eu quis entender, quis clarear isso, mas ao mesmo tempo clarear as diferenças, mas entender as interfaces, né, onde que esses dois assuntos se cruzam. Então, eu entendi, sim, eles se cruzam. Por que eles se cruzam, né? Eles se cruzam porque o público-alvo é o mesmo em geral. As questões, em geral, né, nem sempre, mas a maioria das vezes o público é a população de baixa renda, tanto para a prestação da ATIS, quanto da participação popular. Outra questão que se cruza nesses dois assuntos, a intenção de ampliar o acesso aos serviços de arquitetura. Então, a participação popular, né, nas discussões de produção do espaço, é um acesso da população ao serviço de arquitetura, assim como a ATIS e assessoria. Outro aspecto que se cruza
é que tanto a participação popular, os processos participativos, quanto a ATIS e a assessoria, são processos que promovem instâncias de diálogo e de participação, onde acontece o encontro e a troca de conhecimento entre os técnicos e a população. Então, tanto na ATIS, quando você está fazendo um trabalho bem direcionado de ATIS, mas também na participação popular, tem um encontro do técnico com a população. E isso é muito relevante, né? Esse encontro, ele é um ponto alto dessa discussão toda nossa. E o outro aspecto, por fim, que cruza a participação popular com a ATIS, é a incidência principal dessa atividade, dessas duas atividades, está centrada na produção do espaço. E aí eu fui tentando entender, e aí, assim, o que eu concluí, e aí eu falo muito da experiência de BH, eu acho que pode acontecer igual em outras localidades, mas eu percebi que, em geral, a maioria dos casos de participação popular está relacionada a políticas urbanas de intervenção no espaço público coletivo, e que podem acarretar remoções, reassentamentos, e aí impactar na questão habitacional. Então, eu vejo que é mais do público, do espaço coletivo e público, e aí ela acaba chegando no habitacional quando tem remoção ou reassentamento. Já a assistência e assessoria, em geral, maior número dos casos, elas estão relacionadas mais diretamente à produção e melhoria habitacional, e em menor volume a produção do espaço urbano. E os serviços de assessoria, aí esse aqui que eu acho que é o ponto principal, assim, né? Deixa eu beber água. Os serviços de assistência e assessoria técnica, eles englobam instâncias participativas no seu escopo de atividades. Então, a participação é uma parte constitutiva desses processos. Quase sempre, né, quando tem assistência e assessoria, você tem alguma instância ali de participação, de encontro dos técnicos, de diálogo, de troca. Mas os processos de participação popular nem sempre têm esse espaço. Não necessariamente não necessariamente eles têm a prestação de serviço técnico para a população, no sentido da ATIS e da assessoria técnica. Muitos casos de processos de participação popular, o que acontece é que os técnicos, eles não estão assistindo ou assessorando a população. Eles estão representando o poder público na condução de um programa ou de uma ação que vai ter instâncias de diálogo, mas não necessariamente aquele técnico, né, aquele profissional que é do corpo técnico do Estado, ou que é um terceirizado contratado, quando ele vai fazer a participação popular, ele não está prestando assessoria para aquela população. Em geral, pode até ser tenham casos assim, mas em geral esse técnico ele está representando o poder público no decorrer da construção aí desse programa ou dessa ação pública. E nesse processo vai ter instâncias de diálogo. Mas aí, então, acho que, para mim, o que clareou foi isso, sabe? O que clareou foi, assim, que dentro dos processos de assistência e de assessoria você tem participação popular. Mas dentro dos processos participativos, nem sempre você tem assessoria e assistência técnica. Não sei se vocês concordam comigo, se vocês entendem da mesma forma. Mariana, pode interromper, né? Você disse. Pode. A partir dessa tua reflexão, então, é como se o processo de assessoria ou de assistência ele tivesse mais voltado para a questão pedagógica? Não, nesse momento aqui, não. O que eu estou querendo dizer nessa fala aqui de agora é que na assistência e na assessoria técnica você vai ter instâncias de participação, né? Você vai ter uma troca com o assessorado, né? Ou o beneficiado, o nome que for dado a isso. Vai ter uma troca na qual o técnico, o profissional, ele está assessorando aquele indivíduo ou aquele grupo. Ele está trabalhando, teoricamente, né? Para atender as demandas daquele grupo, beleza? Ou daquele indivíduo. Mas, na participação, eu vejo que tem situações que são diferentes. Você tem um arquiteto, um profissional, um engenheiro,
que está atuando junto com aquele indivíduo, normalmente é grupo, né? Com aquele grupo, mas ele não está assessorando o grupo, ele não está prestando serviço para o grupo. Ele é um profissional que está ali a serviço do Estado. Então, foi essa diferenciação que eu tentei fazer, talvez assim, por uma confusão mesmo minha, talvez isso esteja claro, assim, para muita gente, mas para mim eu achei importante essa diferenciação. E aí, continuando, por que eu quis estudar isso, né? Eu acho que eu falo isso até no final, eu acho. Vou até inverter isso aqui para fazer uma lógica melhor, talvez. Por que eu quis entender essas questões, esses entrecruzamentos, né? Porque as políticas públicas de participação popular com grupos de baixa renda, elas são algo mais antigo, elas são disseminadas no Brasil, elas têm um legado expressivo, né? E muito maior, muito mais implementadas do que as ações de assistência de assessoria técnica. Então, o que eu pensei? Eu falei, peraí, a gente tem um histórico de participação popular que é grande. E dentro da assistência da assessoria técnica, você tem instâncias de participação popular. Então, o que eu imaginei foi que nas políticas públicas, esse método, esse histórico de participação popular, ele pode ser uma inspiração metodológica, ideológica e prática para acontecer na assessoria. Eu imagino que dentro do funcionamento do corpo técnico do Estado, tem chances, muito provável, de um técnico que trabalha com participação popular ser o mesmo técnico que vai lá trabalhar com assessoria técnica, com assistência. Tem essa chance. Então, eu queria entender também, dentro do participacionismo, as questões, os vícios, as dificuldades, os entraves e os avanços que a participação, dentro do participacionismo não, né? Dentro da participação. Participacionismo é a crítica, tá, gente? Mas entender o que é disso que pode impactar ou ter uma correlação com a assistência e com a assessoria técnica. E aí eu vou voltar. Então, eu vou falar agora o que é o participacionismo, né? Que é uma crítica à participação popular, que é feita quando os mecanismos legais de participação popular e as instâncias de diálogo com o poder público, eles existem. Então, você tem, aqui em Belo Horizonte, a gente tem o PGE, a gente tem o PRU, né, Programa de eu nem sei se é regularização, urbanização, enfim. Você tem esses programas e todos eles são obrigados a ter participação popular e tem essas instâncias de diálogo. Então, as instâncias, elas existem, elas são acessadas pela população e elas podem até trazer alguma conquista para essa população. Mas elas ocorrem prioritariamente de cima para baixo, com forte caráter heterônomo e são direcionadas por interesses superiores e invisíveis em relação àquilo que está colocado em jogo. Então, assim, existe a participação popular, a população está cumprindo aquele rito, né, de ir nos encontros, de ir na assembleia, de fazer um grupo de referência, mas o que está sendo discutido ali é a pontinha da pontinha do iceberg, sendo que as decisões cruciais, que vão realmente direcionar aquela ação, aquela intervenção, já estão decididas anteriormente. São processos que visam muito mais legitimar as decisões já determinadas pelo poder público e demais instâncias de poder, do que, de fato, mobilizar o conhecimento, problematizar e atender às demandas da população. E aí tem esse termo, que é o participacionismo, né, com essas referências, e tem o Marcelo Lopes de Souza também chama parecido, né, não é sinônimo, mas ele fala essa mesma ideia com o nome de pseudoparticipação. E aí, como é uma coisa assim, né, difícil de explicar, eu trouxe três exemplos aqui para ficar mais claro o que é isso que eu estou querendo dizer e por que eu acho que isso tem interface com o que pode acontecer nas políticas de assistência de assessoria técnica. Mesmo sendo um outro assunto, eu acho que tem essa interface. E eu acho que as falas que eu trouxe aqui mostram um pouco disso. Então, tem uma menina, a Érica Lopes, ela estudou aqui, a dissertação de mestrado dela, um plano de remoção de reassentamento de 5 vilas, que foi feito aqui em Belo Horizonte pela Urbel, que é a nossa companhia urbanizadora. E aí ela fala um outro termo ainda, né? Ela fala que a participação é considerada, ela chama de participação orientada. E ela fala que é considerada orientada
porque é uma participação dirigida, direcionada para o cumprimento de um propósito almejado pelo próprio poder público. Já nos primeiros momentos de discussão, não havendo muito espaço durante as discussões para que a população possa alterar o eixo determinante do projeto. Então, é isso que a gente falou, né? Firulas, assim. A população, às vezes, escolhe firulinhas, mas a estrutura daquele projeto, daquela intervenção já vem definida. E aí, no caso desse trabalho dela, ela conta que o plano de remoção e de reassentamento das vilas, com todos os dados e com todas as diretrizes, ele já estava elaborado pelo Urbel antes de começar o processo participativo. Então, a data, ela mostra lá, a data desse plano de remoção é anterior à data de quando você começa o processo participativo. Outro exemplo da dissertação aqui também da Thaís Nassif. Ela estudou uma operação urbana consorciada aqui em BH, e ela fala o seguinte, na verdade ela estudou essa operação urbana, são duas operações urbanas, operação urbana e o PGE, são duas ações que ela estudou. E aí ela conclui desse estudo dela, dessas duas ações, que tratam-se de duas formas de coerção, que atuam tolhendo as capacidades políticas e as formas de se expressar dos participantes, e que culminam na prescrição das resoluções possíveis de serem extraídas desses processos participativos, muitas vezes distanciando das reais necessidades e expectativa daqueles que cotidianamente vivem no espaço sobre o qual pretende-se intervir. Em ambos os casos, ela fala da apropriação dos processos participativos para o referendo de decisões heterônomas, corroborando seu entendimento, aí é o termo que ela usa, né? Ela chama de processo ritualístico. Mas eu acho mais importante essa frase aqui, né? Que é uma apropriação dos processos para referendar decisões heterônomas, que já chegam definidas. E, por fim, só um comentário que eu achei interessante, porque aí um comentário que traz uma clareza do ponto de vista do participante do processo. Né? Esse cara que é Arthur, não conheço, mas ela entrevistou ele e ele fala, né, que ele fala assim, do ponto de vista do cidadão que está participando daquele processo. E aí ele fala assim, eu acho que o que mais prevaleceu foram os interesses e a perspectiva técnica da Secretaria de Planejamento Urbano, a priori. O que os técnicos queriam fazer? E eu acho que todo o processo participativo foi quase um processo de convencimento dessa população, da população e de todos os atores, do que um processo de abertura para construir do zero, a partir de uma página em branco. E aí acho que essa frase traz essa clareza, né, do que é assim, essa maquiagem, dessa suposta participação, e aí o participacionismo é isso. E aí eu fico pensando assim, né, que algumas coisas dessas falas a gente pode tentar transpor para as práticas também de assistência e de assessoria técnica. Então, por isso que eu achei importante trazer essa correlação assim. E essa que eu já falei, né? Acho que foi. E aí eu acho que a gente podia fazer um intervalo, né? São 7h10. E aí o que eu queria propor, que eu até falei no começo, seria da gente voltar já 19h10, 19h40, né? E aí a gente faria uns 30 minutinhos de discussão, se vocês toparem. Então, acho uma boa. Eu acho que enquanto a gente vai comer alguma coisa, tomar um cafezinho e tal, vocês podiam formular algumas questões, algumas discussões, trazer alguns exemplos, alguns questionamentos, e a gente voltaria, então, daqui a meia hora. Topa? Isso, 19h40 a gente volta. Ótimo. Então tá, pessoal. Até daqui a pouco. Beleza.